Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para compartilhar hoje Atos 15. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez nessa caminhada de compartilhamento do livro de Atos. Pois bem, Atos 15 tem algumas passagens muito interessantes. Porém, eu gostaria de compartilhar duas passagens para ilustrar duas situações, principalmente existentes dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas em geral do Brasil. Isso acontece. Eu entendo que é por falta, em alguns momentos, de entendimento, e isso são corrigidos pelo poder do Espírito Santo, como aqui também foi corrigido nesta época. Eu entendo também pelo poder do Espírito Santo que só nele há a probabilidade de correção no caso de falta de entendimento. Vamos lá. No início, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu uso essa Bíblia aqui, é uma King James atualizada. Eu já falei para todos, né, que eu gosto dela devido à fácil leitura, e gosto também da Bíblia de papel por fazer anotações sobre as leituras ou algo que me chame a atenção, que o Espírito Santo realmente direciona a fala. Então vamos lá. No início do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5, fala aqui de uma situação de alguns irmãos sendo ensinado sobre que após conversão, mesmo os gentios ou os judeus, não interessa, ou seja, após conversão era necessariamente que fosse feita a circuncisão daqueles homens, para que eles tivessem direito à promessa. Um entendimento fora do comum, mas era isso que alguns estavam ali discutindo dentro daquele contexto, sobre os salvos, sobre os não salvos, sobre os gentios, sobre os judeus. Ou seja, o pastor Aloísio Silva tem um livro chamado A Treliça e a Videira, que é exatamente isso. Videira é Jesus Cristo. E nessa ocasião, eles estavam discutindo sobre treliça. Então, sobre algo que não é importante. Algum caso, alguma situação assim que distorce aquilo que é principal. E muitas das nossas igrejas, eu estou falando igrejas de todas as denominações, ficam perdendo tempo com treliça, ficam perdendo tempo com rituais mesmo, rituais que eu falo assim, porque isso foi feito no passado, tem que fazer agora. Não, Jesus Cristo é o ponto central de todas as religiões cristãs. Então, devemos dar tempo de qualidade para Jesus Cristo e não para outras situações ou outras coisas. E aqui no versículo 11, na situação aqui, quem falou foi Pedro, sobre
uma exortação que ele fez àquele povo. Dentro daquela discussão toda ali, que estava sendo a discussão dentro da igreja em si, em Jerusalém, Pedro deu uma palavra de sabedoria. E no fim aqui da palavra de sabedoria dele, ele foi muito claro. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentis também. Ou seja, então ele deixou muito claro aqui, novamente, que é o princípio daquilo que nós acreditamos. Nós somos salvos pela graça e não por aquilo que nós deixamos de fazer ou fazemos, como a circuncisão. Ele está dando uma questão bem clara aqui da circuncisão, de alguns ídolos que são adotados. Então, a primeira questão é abrir mão desses costumes, dessas treliças que não são coisas relevantes para Deus, para a conversão, para a vida com Cristo. Nós devemos crer em Cristo, somos salvos pela graça e devemos ser imitadores de Cristo. Esse é o objetivo nosso. E levar adiante, levar a palavra e fazer discípulos. Isso é o chamado. Então, nós devemos continuar nisso e abandonar aquilo que é treliça, costumes, situações da época, daquela, desta, das futuras, não interessa. O foco é Cristo. Pois bem, e aí adiantando um pouco mais, aqui no versículo 36, vamos voltar um pouco falando sobre Paulo e Barnabé. Lembra da conversão de Paulo? Quem deu o apoio total para ele? Quem discipulou Saulo praticamente? Barnabé. E chega aqui em Atos 15, há uma discussão entre os dois. Aqui a discussão está relatada no versículo 39. Por esse motivo anterior aqui, que eu peço que você leia esse conteúdo do capítulo 15 inteiro e entenda o que está escrito nesse capítulo e discuta entre família, entre irmãos de igreja, entre sociedade convencional, seja quem for, discuta, aprenda sobre a Bíblia e principalmente cheque aquilo que eu estou falando, por favor. Tá? Eu peço que você vá até a Bíblia, seja ela digital de alguma forma ou mesmo uma convencional de papel, mas leia. Qualquer versão você vai chegar provavelmente a esse conteúdo que eu estou relatando. E o meu intuito aqui é instigar que você leia a Bíblia e não que eu faça pregação aqui para vocês. A palavra de Deus é a Bíblia, ela é viva e eficaz a qualquer momento. Então, por favor, leia. Eu estou aqui compartilhando um pouquinho dela, mas a sua leitura vai esclarecer melhor do que eu estou falando. Beleza, voltando aqui para o texto, Atos 15, versículos 39, 40 e 41. No 39, por esse motivo, tiveram Paulo e Barnabé um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu,
levando Marcos para Chipre, e Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas e partiu, entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, passando pela Síria e engajando outras igrejas. Ou seja, o que eu quero relatar aqui? Vai haver discordância, vai haver divergência, vai haver situações adversas que nós teremos que ter a maturidade para resolver essas situações, maturidade essa vinda de Cristo Jesus, vindo de Cristo Jesus através do Espírito Santo. É a única maturidade que busca essa união e essa situação de encontro. Mais para frente, Silas e Barnabé, mais para frente, Paulo e Barnabé se ajuntam novamente. Se ajuntam novamente em Cristo Jesus. Independente se eles discutiram, se as situações é essa ou aquela, ou por aquilo, não interessa. Interessa a obra de Deus feita através do Espírito Santo, através de cada um de nós. Não importa a divergência que nós tivermos. O que importa é que a união é feita pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas, e nós devemos sempre procurar a comunhão entre todos, independente do ponto de vista que eu acho ou devo de achar. Isso é treliça, ponto de vista é treliça. Cristo Jesus é a videira. Então, por favor, toda vez que você tiver uma divergência entre irmãos, busque em Cristo Jesus a verdade, e não o que eu acho, o que eu devo de achar. Ok? Muito obrigado. Espero que essa mensagem seja completa, esteja completa em seu coração. Busque mais da palavra de Deus na palavra. E obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Que o Espírito Santo esteja com você, separando treliça e videira. Videira é o importante, treliça deixa para trás. E que em breve estaremos de novo falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia, aqui com vocês. Muito obrigado, até a próxima, e que Deus os abençoe.